Olá, é um prazer participar do 17º Fórum Ambiental da Alta Paulista. Eu, Letícia Martelo Pagotto, juntamente com Everton Mussato Nunes e Sérgio Henrique Caldeira Teixeira, realizamos um trabalho com o título de Estudo do Comportamento de Misturas de Concreto com substituição parcial do agregado miúdo por resíduo de garrafa PET. Falando um pouco sobre o cenário da construção civil no Brasil e a questão ambiental das garrafas PET, a construção civil é um dos meios industriais que mais utiliza recursos naturais não renováveis. Como parte desses recursos, nós temos pedra, areia, solos e outros agregados. Por esse motivo, juntamente com a engenharia ambiental, a área de construção civil atua no sentido de minimizar os impactos causados no ambiente, criando projetos, campanhas e tecnologias para a realização de reciclagem dos próprios resíduos das construções. Reciclagem de pneu, vidro, garrafa PET, entre outros resíduos. Neste contexto, a área da engenharia civil, uma vez que nas obras necessita de concreto, demonstra-se promissora para buscar auxiliar na questão do reaproveitamento de materiais alternativos, como é o caso do plástico, ajudando a eliminar uma pequena parte da poluição inserida no meio ambiente, por meio de ensaios físicos e mecânicos, buscando estudar a viabilidade desse material alternativo na construção civil. Segundo informações do World Wide Fund for Nature, que é uma organização não governamental internacional que atua nas áreas de conservação, investigação e recuperação ambiental, o volume de plástico que vaza para os oceanos é cerca de 10 milhões de toneladas. Segundo a pesquisa, se continuar com esses índices, estima-se que em 2030 será lançado ao mar o equivalente a 26 mil garrafas de plástico para cada quilômetro quadrado. Além disso, tal situação coloca o Brasil como o quarto país que mais produz lixo no mundo. A partir desse cenário, o setor da construção civil vem desenvolvendo técnicas que utilizam materiais alternativos em suas obras, dentre eles, para a substituição de agregados, o PET, das garrafas PET. A reutilização desse material possibilita ajudar o meio ambiente, pois serão destinados a outros fins e também oferecer um material alternativo para a construção. Logo, o objetivo dessa pesquisa foi estudar a influência do uso do resíduo de PET em algumas propriedades do concreto. Para isso, foram realizadas substituições parciais em volume da areia do concreto pelo resíduo de PET. E aí foram substituídos em percentuais de 5% e 10%. Estes resultados dos ensaios foram comparados também com um traço controle, onde não havia incorporação de resíduo de PET. Inicialmente, o trabalho começou com uma leitura de livros, artigos e trabalhos acadêmicos para a finalidade de um levantamento de informações a respeito do tema. Num segundo momento, o estudo seguiu algumas etapas para a produção de corpos de prova e ensaios físicos e mecânicos que foram realizados no Laboratório de Engenharia Civil das Faculdades Integradas Rui Barbosa, FIRB, do Grupo Universidade Brasil, situado no município de Andradina, São Paulo. Diante disso, a gente caracteriza a pesquisa com natureza descritiva e explicativa, de cunho quali-quantitativo, cujos dados foram coletados in loco no laboratório das FIRB, onde se encontravam todos os equipamentos e materiais para a execução dos ensaios. Os materiais utilizados para a produção dos traços de concreto foram o cimento Portland CP2E32, a brita de origem basáltica, classificada como brita 1, a areia de origem natural, classificada como areia grossa, a água da rede de abastecimento de Andradina, e o resíduo de PET, ele foi obtido inicialmente com a doação do resíduo triturado das garrafas pela empresa Paraná PET, e depois esse resíduo foi encaminhado para a empresa Jets Micronizadores, com a finalidade de reduzir o tamanho dos flocos de garrafa em uma granulometria mais fina. Os métodos de ensaio,
iniciaram com a caracterização. Então, o ensaio de massa específica ele foi realizado pela NBR-NM52, resultando no valor de massa específica para areia de 2,62 gramas por centímetro cúbico, para a brita 2,69 gramas por centímetro cúbico e para o resíduo de PET 1,13 grama por centímetro cúbico. Quanto à dosagem de concreto, ela foi realizada pela metodologia de Helene Terzian e foi utilizado um traço em massa de 1 para 2,5 para 3,5. Foram estudadas substituições parciais em volume da areia pelo resíduo de PET em percentuais de 5% e 10%. Então, os traços foram denominados de C0 para o traço controle, que não havia substituição da areia, o C5 com 5% de PET e o C10 com 10%. Após a execução do traço de concreto, foi realizado no estado fresco o ensaio de slump test, ou também ensaio de abatimento de tronco de cone, que foi realizado segundo a NBR 16.889. A execução desse ensaio ela é realizada por meio de um preenchimento em 3 camadas do molde troncônico, em que cada camada dessa ela é adensada com 25 golpes de uma haste metálica. Após esse adensamento e a regularização da superfície, esse molde é retirado e então é medida a quantidade, quantos centímetros, quantos milímetros abaixou a amostra de concreto em relação à altura do molde. Após a medida do abatimento do concreto, foram moldados corpos de prova cilíndricos com 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, para os 3 traços, segundo a NBR 5738. Eles foram mantidos em cura ambiente por 1 dia e depois desformados e mantidos em cura úmida, submersos, em um tanque com água, até a idade de 28 dias para a realização do ensaio de resistência à compressão axial. Bom, esse ensaio ele foi realizado com uma máquina universal de ensaios ENIC. A carga foi aplicada continuamente com carregamento de 5 kN por segundo. O resultado do ensaio, que é a resistência à compressão, foi obtido dividindo a carga de ruptura pela área da seção transversal do corpo de prova. O ensaio de densidade de massa aparente também foi realizado após os 28 dias de cura dos corpos de prova e foi realizado segundo a NBR 9778, versão corrigida 2. E foram utilizados 3 corpos de prova cilíndricos, medindo a massa do corpo de prova na idade de 28 dias, após a secagem em estufa, eliminando toda a umidade do procedimento de cura. E o resultado desse ensaio, ele foi obtido pela massa do corpo de prova dividido pelo volume que ele ocupa. O ensaio de absorção de água foi realizado segundo a NBR 9778, versão corrigida 2, e foi iniciado logo após a medida do ensaio de densidade de massa aparente. Então, aqueles corpos de prova que estavam secos, sem nenhuma umidade, foram submersos em tanque de água por 24 horas e após esse período foram medidas as suas massas em quilograma. E aí, o cálculo da absorção de água é a massa final do corpo de prova saturado, menos a massa inicial do corpo de prova totalmente seco, dividido pela massa inicial vezes 100. Com a finalidade de secar os corpos de prova, os alunos construíram uma estufa para que pudesse secar os corpos de prova do ensaio de densidade de massa aparente e absorção de água. Então, essa estufa foi construída, a temperatura também era controlada por meio de um termômetro, e aqui nessa figura a gente pode ver como que ficou essa estufa. Vamos falar um pouco agora sobre os resultados obtidos. No ensaio de slump test, o traço controle foi realizado com fator aguacimento de 0,55
e o abatimento resultou em 55 milímetros. Com o mesmo fator aguacimento, ao realizar o abatimento dos traços com incorporação de resíduo de PET, o C5 e o C10, notamos que o abatimento era muito baixo. Então, optamos por aumentar o fator aguacimento para 0,60 e então foi obtido o abatimento de 20 milímetros para o traço C5 e 30 milímetros para o traço C10. Aqui no gráfico a gente pode ver a relação entre o abatimento dos 3 traços e também o valor do fator aguacimento. Aos 28 dias de cura, iniciou-se o ensaio de resistência à compressão axial. Nós temos aqui um gráfico que mostra para cada traço estudado o valor de resistência à compressão atingido em megapascal. Então, nós podemos notar que para o traço C0, que não havia incorporação de resíduo de PET, houve uma resistência de 22,34 megapascal, e para o traço C5, com 5% de PET, 18,86 megapascal, e para 10% de PET, o traço C10, 19,32 megapascal. Isso, comparado ao traço controle, houve uma redução de 15% para o traço C5 e 13% para o traço C10. Pode-se observar que a diferença entre o C5 e o C10 foi pequena e não houve uma tendência de reduzir a resistência com o aumento da incorporação. Esse fato pode ser atribuído ao melhor preenchimento de vazios no traço C10, melhorando o empacotamento da mistura. O ensaio de densidade de massa aparente, também realizado com 28 dias de cura, apresentou para o traço controle um valor de 2.457,26 kg por metro cúbico, contra para o traço C5, 2.384,62 kg por metro cúbico, e para o traço C10, 2.371,79 kg por metro cúbico. Essa redução da densidade de massa aparente, ela é devido à substituição da areia pelo PET. A areia que apresenta uma massa específica maior que o PET, então de 2,62 gramas por centímetro cúbico contra 1,13 gramas por centímetro cúbico do resíduo de PET. Segundo a NBR 8953, os concretos com densidade de massa normal, eles ficam com valores de densidade entre 2.000 e 2.800 kg por metro cúbico. Se fica acima de 2.800, eles são considerados concretos densos ou pesados. E abaixo de 200, eles são considerados concretos leves. Então, para o nosso caso aqui, como nós podemos ver os resultados, o nosso concreto ele fica considerado como um concreto com densidade de massa normal. O ensaio de absorção de água, também aos 28 dias, mostrou que o traço controle ele apresentou uma absorção em torno de 2%, contra uma absorção de 2,28% para o traço C5 e 1,77% para o traço C10. Entre esses traços, houve uma variação pequena de absorção, de 0,51%, aí considerando o valor máximo e mínimo. Comparando os traços com incorporação de resíduo de PET ao traço controle, notou-se que o C5 resultou em um aumento da absorção de água em 12%, enquanto para o C10 houve uma redução da absorção de 13%. Não houve uma tendência de resultados com o aumento da incorporação de resíduo de PET. Esse fato pode ser explicado pelo melhor preenchimento dos vazios da mistura com incorporação de 10% de PET, por isso resultando numa absorção menor, que melhorou o empacotamento e resultando em absorção mais baixa. Este fato também foi observado no ensaio de resistência à compressão axial. As considerações finais para esse trabalho foram que a incorporação de resíduo de PET alterou notavelmente a consistência das misturas.
havendo a necessidade de aumento do fator aguacimento de 0,55 para 0,60 quando houve a incorporação do PET. Mesmo com esse aumento, os traços com o PET ainda apresentaram baixa consistência, o que afeta diretamente na trabalhabilidade das misturas. A resistência à compressão axial, quando comparada ao traço controle, reduziu 15% e 13% para os respectivos traços C5 e C10. O aumento da resistência de C10 em relação ao C5, mesmo que pequeno, pode ser atribuído ao melhor empacotamento da mistura, proporcionado pela incorporação de 10% de PET. A densidade de massa aparente no estado envelhecido apresentou redução com o aumento da incorporação do resíduo de PET, que já era um resultado esperado devido à diferença de massa específica entre a areia e o PET. A absorção de água, comparada ao traço controle, foi maior para a incorporação de 5% de PET e menor para a incorporação de 10% de PET. Como já atribuído no resultado de resistência à compressão, a mistura com 10% de PET proporcionou um melhor empacotamento, levando a uma taxa de absorção menor que a mistura com 5% de PET. Gostaríamos de deixar aqui o agradecimento à empresa Paraná PET pela disponibilização dos flocos de garrafa PET, também à empresa Jet Micronizadores, que fez o processo de micronização desses flocos, reduzindo o tamanho das partículas, e também às Faculdades Integradas Rui Barbosa, do Grupo Universidade Brasil, pela disponibilização dos materiais e do Laboratório de Engenharia Civil para a realização dos ensaios.